Agora vamos entrar no conteúdo falando sobre a queima do conindu, a leitura das chamas de resíduo e dos kits, né, de óleos essenciais. Na verdade, como eu estava explicando que o conindu tem uma ação no nosso campo energético, promovendo assim a melhora física, mas a atuação dele do fogo é no campo energético, algumas pessoas gostam de ficar observando quando o cone está em ação, as suas chamas, e gostam de imaginar até como elas seriam, como elas parecem, mas isso cabe à imaginação de cada um. Na verdade, a gente tem umas dicas nessa chama que são dicas de cores, né? Quando o conindu está queimando, você acendeu, a base é sempre azul, sempre, e depois meio amarelo e laranja. Por que que é azul a base? Porque é onde o fogo é mais quente e consome mais oxigênio. Então, a base sempre azul. Onde a gente pode ver diferença, então? Nós vamos ver diferença conforme as labaredas, né? Se tornam mais altas, mais baixas. Quando ela está mais alta, ela indica que você está num campo que a pessoa precisa. Às vezes é um chakra, às vezes é um campo de dor, qualquer lugar do corpo, mas se ela estiver bem alta, a dica para você é que este pontinho precisa do cone. Então você vai ficar um pouquinho mais ali. Aí nós estamos lá aplicando, por exemplo, vamos fazer uma harmonização de chakras e cada chakra vai ter uma ação diferente do fogo, né? Você pegou um único cone, você está descendo e ele vai dando tonalidades, vai dando ações diferentes dessa chama. E nós podemos identificar as chamas, o campo de ação pelas cores, onde ela está atuando essa chama. Ela não aponta problemas, ela não aponta diagnóstico, ela só pontua onde é que ela está usando, trabalhando, na verdade. Nós podemos ter chama azul, que é a chama base, e o resto é amarelado e laranjado. Amarelado e laranjado, então, vai mostrar que está trabalhando esse campo, olha. O campo laranja está no duplo etérico. O campo amarelo está no campo emocional. Aqui são campos emocionais, amarelo e verde. Então, quando você vê bastante chama verde, está pontuando para você que ele está fazendo uma ação no campo emocional. Mas você pode comentar, mas eu estou aplicando um cone, por exemplo, no joelho, por causa de uma dor, e ele está dando cor verde. Não tem importância, ele está pontuando onde ele trabalha, independente da sua intenção. O cone vai fazer o rastreamento necessário que a pessoa precisa e ele não depende da sua intenção. Você pode ter um roteirinho prestando atenção nas chamas, se a chama é alta, se é baixa, né? Se ela tem cor. Você pode ter um diagnóstico pequeno, muito pequeno, de como ele está agindo. Na verdade, o diagnóstico é seu, né? Do seu anamnese que você fez com a pessoa. Então, você já tem uma anamnese. Não é o cone que vai te dar diagnóstico, mas ele vai pontuar algumas regiões que ele trabalha. Então, quando a chama é bem alaranjada, ele está no duplo etérico. O amarelo está no campo emocional, amarelo e verde. A chama azul vai estar no mental e raríssimas vezes nós vemos a chama violeta.
Quando a gente vê o violeta, ele está no campo espiritual, tá bom? Mas isso é muito raro. Por quê? Porque as cores do cone dependem muito da sua composição. Algumas cores aparecem em função da composição, de como ele foi feito. E aí acontece que as pessoas também gostam de olhar o cone dentro depois que acaba. Você aplicou, você viu as cores, você imaginou um diagnóstico, que não necessariamente é o que você imaginou, mas enfim, você tem um roteirinho, né, do tratamento daquela pessoa, você apagou o cone na água, acabou o tratamento. Preciso fazer leitura do que está dentro? Não, mas quero fazer. Então tá, você corta o cone e vai olhar dentro. Dentro tem só duas possibilidades. Ou é tudo pozinho branco, ou tem pozinho branco e algumas pontuações amarelas, bem assim na cor de laranja. Essas pontuações querem dizer o quê? Na verdade, quando elas são muito densas e o cone que você abriu tem bastante pontuações amarelas, isso quer dizer que o seu cone teve um banho pesado. Ele teve muito envolvimento de tudo aqui, de parafina, de cera, ele se tornou um cone pesado e ele vai ter dentro dele muito mais pontuações amarelas. Então, fica difícil para as pessoas imaginarem um diagnóstico, sendo que ela não sabe se ela está com um cone padrão, como tem que ser, um cone leve, ou se ela está com um cone pesado, tá bom? Então, a dica que eu dou é essa: secreção dentro depende de como foi feito o seu cone. Ele está pesado, muita secreção, ele está leve, ele praticamente vai ter mais pozinho branco, tá bom? Outra coisa também que me perguntam bastante é sobre os kits que a gente tem. Por que o kit vem diversificado? Quando a gente trabalha aromaterapia, o certo é que a gente trabalhe todas as partes da planta, que eu tenha um tom de nota de aroma amadeirado, que eu tenha um tom da parte média da planta, que são as folhas, e que eu tenha um aroma também, né, da parte céu, que são flores e frutos, né? Então, a planta tem raiz, tronco, tem o meio dela, que é a folhagem, e pode ter algumas a parte céu, que é a flor ou o fruto. Então, nesse kit aqui, que é um kit que a gente faz de laranja, alecrim e palo santo, nós temos o palo santo, que ele é a madeira, tá? E ele trabalha a proteção externa. Nós temos o aroma do alecrim, que é as folhas. Também faz a proteção, o alecrim, a proteção interna. E o laranja vem, como ele é do céu, ele vem levantar tudo isso, né? Então, olha, veja bem, eu tenho um aroma denso e forte, que é o palo santo. Eu tenho outro aroma também bastante acentuado e forte, que é o alecrim. E eu tenho a parte cítrica que vem e levanta. Mais denso, mais pontuado e levanta. De repente, você está com um cliente que você precisa trabalhar mais base. Você vai trabalhar com o palo santo. Se você precisa trabalhar mais proteção interna dele, com ele mesmo, o alecrim. Se você precisa trazer alegria, né, disponibilidade para o bem-estar, você vai de laranja, tá bom? O nosso outro kit
É um kit também que vem o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de hortelã e o de patchouli. Então, patchouli está aqui, apesar do óleo essencial ser extraído das partes de tronco e folha, ele é ancorador, ele ancora, ele faz a pessoa agir, estar no aqui, agora. Esse cheirinho do patchouli é muito gostoso e bastante conhecido. É o cheirinho das feiras hippies, daquelas lojas que vendem incenso, tem sempre esse cheirinho, tá? E aí nós temos o hortelã, que o hortelã vem abrir respiração. Abre mente, abre respiração. E temos o lavanda, que o lavanda vai, na verdade, trazer o conforto emocional. É aquele cheirinho gostoso que todo mundo gosta, desde bebê até adulto, né? Então, nós temos aqui ó, o conforto emocional, abrindo a respiração e a ancoragem com o patchouli, tá? Então, nesse kit, você tem essas 3 possibilidades de aplicação. É muito interessante a gente estar fazendo sempre uma reciclagem dessas aplicações e não usar sempre o mesmo aroma para a mesma pessoa. Isso facilita muito para o terapeuta, porque às vezes você recebe um paciente, ou um cliente que precisa de um laranja e depois você precisa que precisa abrir, respirar, enfim, precisa soltar um pouco a imaginação, você vai usar um hortelã, tá bom? Assim você não tem na sua salinha, no mesmo dia, um aroma igual para todo mundo. Isso vai facilitar os seus atendimentos, ok? Obrigada.